Irmão, você pode sentar. A pergunta que eu quero fazer para você agora é a que eu fiz no início do culto e tinha alguns irmãos que não estavam aqui, né? Você está feliz de estar nesse lugar, não? Você tem motivos para glorificar a Deus nesse lugar? Interessante que quando a gente se reúne na igreja, a gente fica na expectativa de que alguma coisa extraordinária aconteça, não é isso? Não? O salmista dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando eu lembro desse texto, quando eu passo por esse texto, eu lembro da minha conversão. Na época, quando eu me converti, eu não era uma igreja ainda, era um ponto de pregação. Era em tenda ainda, pastor. E a gente só tinha um terreno, a gente não tinha nada. Não tinha músico. Tinha um alto-falante. Alto-falante mesmo, aquele de peixeiro, assim, tocando assim, ó, tipo assim. Eram 100 ovelhas, juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas. Aí tinha um irmão top lá na igreja que estava assim: que o pastor cuidou. Porém numa tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma, e triste chorou. E é interessante que eu era menino, eu era criança, mas criança mesmo, porque eu já fui criança. Engraçado que a gente cresce, a gente esquece que a gente um dia foi criança, não é assim? E a gente esquece dos inícios das coisas. E a gente fica se perguntando: ai, outro culto, outro encontro, outra banda, outro tecladista, outro baterista. A irmã está cantando a mesma coisa da outra vez. Não é outro não, irmão, é tudo novo. É a gente que está ficando velho. Paulo diz que a gente tem que ter a nossa mente renovada em Cristo Jesus, para que essa renovação nos transforme de dentro para fora. Algo acontece na gente quando a gente coloca Jesus em nossas vidas, porque toda mudança que nós necessitamos, toda mudança que a gente espera do mundo acontece em nós, de dentro para fora. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 16 ao 18, diz assim. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada, então se de repente divergir aí, não é que a Bíblia está errada não, a versão é diferente. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A partir do encontro que você tem com Jesus, você não deve mais pensar em coisas que passam e vão. Você tem que pensar coisas que são eternas. Desde pequenininho, eu ouço que Jesus vai voltar. Já faz quase 50 anos, ou mais. E eu ainda creio que Jesus vai voltar. Desde pequenininho, eu aprendi que Jesus remiu na cruz do Calvário todos os meus pecados. O tempo passou e eu ainda creio. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta aos Coríntios.
Eu quero primeiro localizar você quanto à cidade de Corinto, aos corintianos, vamos dizer assim. Corinto, ele era uma cidade portuária. Corinto era uma cidade que ela tinha 2 rios, um de cada lado, e em cada lado tinha um porto. E era uma cidade muito próspera, uma cidade de muito movimento, era uma metrópole para a época. E na sua prosperidade ela confeccionava-se, lá o comércio dele era movido por cerâmica. Por isso que Paulo, nesse capítulo 4, ele fala de vasos, né? Indústria têxtil, e todo o comércio da região ali para abastecer o império, as cidades em volta. E Corinto, ele tinha como característica econômica todo um movimento de pessoas do mundo todo conhecido na época que passavam por Corinto. E essas pessoas entravam e saíam, faziam seus negócios e voltavam para suas cidades. Isso era comum, então era uma cidade que tinha movimento constante. Sobre religião, pelo fato de Corinto ter influências gregas e romanas, ele tinha alguns templos, mas um deles se destacava. Era um templo que era dedicado a Afrodite. Afrodite, ela era conhecida como a deusa do sexo e também da fertilidade. E no templo de Afrodite, tinha lá cerca de 40, 50 sacerdotisas para sexo. E ao praticarem sexo com os homens que passavam por aquela cidade, esse praticar sexo era tido como adoração a Afrodite. Então era uma coisa muito comum lá. Nessa cidade, Paulo chega nessa cidade, ele mora lá 1 ano e meio. E ele tinha muita dificuldade em pregar o evangelho nessa cidade, que existia muita resistência. Ele chega na casa de Priscila e Áquila, que já eram 2 cristãos que já estavam lá, pessoas convertidas, que já tinham sido expulsos de uma cidade e estavam habitando em Corinto. E Paulo fica com eles lá, e trabalhando com eles, e diz a história que Paulo, aos sábados, ia para a sinagoga pregar o evangelho de Jesus. E as pessoas se convertiam. Mas existia muita resistência. A ponto de Paulo, em algum momento, temer pela sua vida. Porque existia uma resistência, porque existiam muitos homens poderosos naquela cidade. Pessoas que exerciam poder naquela cidade. E ao exercer poder, essas pessoas tinham influência na religião, tinham influência na política, tinham influência no exército, tinham influência no comércio. E Paulo estava ali falando de Jesus. Só que em determinado momento, Paulo temendo, lembrando que em alguns capítulos anteriores, em algumas histórias anteriores, você vai ver isso lá em Atos, Paulo, ele foi açoitado, ele foi tido como morto. Ele apanhou tanto que ele foi tido como morto. Então acredito eu que quando ele chegou em Corinto, ele falou assim: isso não pode acontecer de novo. Eu não posso sofrer de novo. Eu não posso apanhar de novo, eu quase morri. Eu não vou suportar isso. Mas Deus tem os seus planos. Diga assim comigo: Deus tem os seus planos. E diz que em Atos capítulo 18, no versículo 9 e 10, diz que certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Preste bem atenção nesse texto. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. Ponto. E ninguém ousará lhe fazer mal. E aí vem a vontade de Deus: pois eu tenho muito povo nessa cidade. Engraçado que Paulo estava vivendo em Corinto, temendo uma história anterior, porque também nós não somos de ferro. Quando a coisa aperta em algum momento, quando vem a lembrança, gato escaldado tem medo de água fria. Paulo temeu e Deus falou com ele: não, fica tranquilo, porque
o interesse é meu, eu vou guardar você, eu vou cuidar de você, e eu tenho gente aqui nessa cidade que eu tenho interesse, eu vou tratar com eles. E eu achei interessante quando Paulo, então, depois de ter pregado 1 ano e meio nessa cidade, ele vai embora, e 5 anos depois, recebendo notícias dessa cidade, Paulo escreve 2 cartas para essa cidade. E as 2 cartas, elas têm características diferentes. A primeira é uma carta chamando a atenção dos cristãos daquele lugar. Você vai ver no capítulo 10, 11, 12, Paulo falando da ceia do Senhor, falando dos dons espirituais, falando das divisões que existiam no meio deles, que enquanto uns comiam demais, outros passavam fome, que a ceia estava tendo confusão, não era isso que ele ensinou lá. Aí ele chega no capítulo 13, aquele capítulo que todo mundo conhece, aí ele fala sobre o amor, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, que ainda que o meu corpo fosse lançado para ser queimado, se não tivesse amor, nada seria, blá blá blá, blá e tal. E ele passa a ensinar de uma forma exortativa para essas pessoas, fala assim: vocês agora pertencem ao Senhor. Então, o âmago dessa carta era justamente ensiná-los a se portarem como filhos de Deus. Eles tinham, dentro desse texto, do que diz respeito à primeira carta, eles tinham também a questão da liberdade sexual. Eles se prostituíam muito. Era comum neles, achavam natural, alguns achavam natural, porque existia uma doutrina anterior, existia um passado anterior que influenciava no comportamento deles naqueles dias. E Paulo falou: não, vamos corrigir tudo isso aqui. Olha, você agora pertence ao Senhor, e agora seu comportamento tem que ser esse, você tem que ter uma só esposa. Você ensinou uma série de coisas. 2 anos depois ele escreve a segunda carta. E na segunda carta, ele trata da defesa de seu apostolado. Porque Paulo, se você olhar em todas as cartas dele, ele começa assim: eu, Paulo, apóstolo, porque ainda existiam pessoas resistindo ao apostolado de Paulo, e chegaram também essas pessoas na cidade de Corinto, e começaram a falar assim: não, Paulo não é nada disso que vocês estão pensando. E ele, na segunda carta, ele começa a defender o seu apostolado. Outra coisa que ele fez na segunda carta, foi trazer para aquele povo uma identidade cristã. Vocês sabem quem vocês são? Você sabe, meu irmão, minha irmã, que está aqui me ouvindo nessa noite, você sabe quem você é em Cristo Jesus? Porque às vezes, com os movimentos que nós temos à nossa volta, às vezes a gente se perde em algumas coisas, porque a gente passa a achar que é comum. E ele também fala na segunda carta sobre a soberania de Deus. Ele fala que Deus é absoluto. E apenas com essas 2 cartas, Paulo deixa instituída na cidade de Coríntios, uma cidade totalmente corrompida pelo pecado, totalmente corrompida pela arrogância dos homens, dos poderosos daquele lugar. Ele deixa a palavra de Deus fincada lá, com a promessa daquele sonho dele lá: eu tenho um povo nessa cidade, Paulo, então continue pregando. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, falando um pouco sobre o que Paulo visualizava na cidade de Corinto, Paulo via um grande comércio, era um comércio forte de vasos naquela cidade. Paulo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque chegou em determinado momento que as pessoas estavam esquecendo que os dons, que os chamados, os entendimentos das coisas de Deus eram conhecimento adquirido pelo homem. E quando tudo dava certo, o cara pegava aquela glória para ele: fui eu quem fiz, eu sou bom, meus, louvado seja eu. E as pessoas começaram a se tornar arrogantes por causa disso. E Paulo, olhando para o cenário comercial, ele falou assim: alguma coisa tem que me chamar a atenção para colocar na cabeça desse povo que eles não são tudo isso que eles estão achando. E ele diz: temos esse tesouro
Porque no capítulo anterior ele está falando dos dons, ele está falando do chamado, ele está falando do poder de Deus agindo em nós. Aí depois que ele fala tudo isso, ele fala assim: portanto, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, é necessário a gente considerar uma coisa: Deus escolhe as pessoas imperfeitas para manifestar e ser glorificado nessas pessoas. Eu ia dizer assim: existem pessoas perfeitas aqui? Ou eu poderia dizer: existem pessoas imperfeitas nesse lugar? Eu não sei se você já viu um oleiro trabalhando. Não sei se alguns já viram um oleiro trabalhando, fazendo vasos, fazendo... É interessante que na mão do oleiro nada se perde. Alguns vasos, hoje eu estava assistindo Fórmula 1 no Itamar, e foi interessante que o troféu da Fórmula 1 hoje, que entregaram hoje, era um vaso muito bonito, desse tamanho assim, uma coisa mais linda, de porcelana. Então imagina o cara querendo levantar, ele não quis nem levantar aquele vaso, porque ele era muito delicado, muito caprichado, muito bonito. Mas existem alguns vasos, irmãos, que não são tão bonitos. As donas de casa talvez saibam mais isso do que os homens. Mas se você colocar algo bonito dentro dele e colocar ele no lugar certo, o que acontece com ele? Floresce, brilha. Eu fico olhando para o povo de Corinto. Eu ia falar para os corintianos, mas não vou fazer isso. Eu fico olhando para o povo de Corinto e fico olhando assim, olhando para eles e lendo os textos sobre eles, dá raiva desse povo, porque era um povo onde os melhores e os maiores dons, se é que a gente pode classificar assim, se manifestavam no meio deles. Dom de cura, dom de profecia, discernimento, tudo que você imaginar se manifestavam neles. No entanto, não é que eles rejeitavam a Deus, eles estavam presos a alguns costumes anteriores. Então muita coisa deixava de ser bela e perfeita, porque eles estavam colocando as coisas erradas nos cantos errados, nos lugares errados. Aí Paulo vem e fala assim: olha, o vaso é de barro, e a joia que está dentro dele pertence ao Senhor. E às vezes eu fico olhando, por que é que Deus escolhe pessoas imperfeitas? Por que Deus nos escolheu? Por que Deus me escolheu? Porque se você olhar para você mesmo, na intimidade, lá quando você coloca a cabeça no travesseiro e pensar um pouquinho, a gente está sendo muito honrado, não estamos sendo muito honrados? Não é uma honra vir para a casa do Senhor, levantar as mãos para os céus e dizer assim: obrigado, Senhor. Mas jamais esqueça, foi Deus que escolheu você. Foi Deus que trouxe você aqui. Foi Deus que tratou você, e mesmo com as suas imperfeições, com os pensamentos do passado, seus medos, seus temores, seus vícios, tudo aquilo que ainda, às vezes, de vez em quando, tenta alcançar você, mesmo assim, Deus olha para você e fala assim: eu tenho você para mim, você é meu, fui eu que te escolhi. O Espírito Santo não nos enche para que sejamos pessoas incríveis, essa é a verdade. O Espírito Santo, ele nos enche para que sejamos fiéis, sensíveis e disponíveis ao Senhor. Porque às vezes entrou no meio da igreja, né, da igreja humanamente falando, esse negócio de que igreja é só isso aqui, é esse lugar. Igreja é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz Jesus. E às vezes nós estamos na rua, no trem, na condução, estamos vivendo nossas vidas, e Deus quer nos usar, mas a gente não entende. Não, tem que ir para a igreja, tem que chamar o pastor para fazer isso aí. Dá a impressão que só o pastor tem poder. Às vezes tem alguém enfermo do seu lado, você não tem coragem de impor as mãos e proclamar a cura sobre aquela pessoa, de acreditar que essa oração não tem nada a ver com você, tem a ver com o poder de Deus sobre você. E às vezes a gente fica com medo, por quê? Porque o nosso passado fica nos condenando. Eu tenho
Eu acho que não é legal contar piada aqui, né? Ou é, pastor? Eu posso? Desde que seja engraçado, então vamos lá. Diz uma certa história que um pastor estava fazendo uma campanha de libertação na igreja. E ele estava ensinando o povo a expulsar demônios. Seminário de 7 dias. E no 7º dia, a igreja lotada, gente pendurada no lustre, no ventilador, no ar-condicionado. Ventilador não, ar-condicionado agora. Pendurado assim nos cantos. E a igreja lotada e o pastor aqui. E tinha um diácono lá na frente, assim, igual aquele irmão que está abrindo a porta ali agora assim. O diácono bem grandão, fortão. E de repente um demônio se manifestou do lado dele. E ele olhou e falou assim, deu um sinal ao pastor. Pastor irmão, você aprendeu a semana inteira aí, expulsa aí, expulsa aí. Aí ele olhou para o diabo e falou assim, sai dela, sai dela. O diabo olhou para ele e falou assim, se eu sair dela eu vou entrar em você, fica nela, fica aí. Porque muitas vezes, não sei se já aconteceu isso com você, muitas vezes você vai orar, a primeira coisa que vem na sua mente antes da oração é uma acusação de algo que você está lá no seu passado, um momento triste que você passou, uma decepção, uma oração mal respondida, uma oração que não foi respondida, ou até foi respondida e você não atentou para isso, porque Deus sabe o momento certo de responder às nossas orações. Então a gente fica muito preso a coisas do passado, e achando que o passado ele vai nos conduzir, e pode ter certeza, parece que são essas coisas que nos movem, e a gente esquece que um dia o Senhor nos escolheu. Um dia o Senhor colocou Paulos na nossa vida, e esses Paulos pregaram a palavra, e a palavra chegou até nós, e nos transformou, e nos libertou, nos limpou, nós estamos limpos, libertos, e às vezes a gente quer voltar, dar 2 passinhos atrás, e olhar um pouquinho como que está lá atrás. Irmãos, Corinto foi transformada pela palavra do Senhor, e eu quero que você entenda uma coisa, houve um processo, houve um tempo. Eu fiz questão de falar que Paulo ficou 1 ano e meio na casa de Priscila e Áquila, que depois que ele saiu de lá, 5 anos depois ele mandou a primeira carta, 2 anos depois ele mandou a segunda carta, só para você entender que era um processo aí de quase 10 anos, e o Senhor fazendo e se movimentando no meio do povo, e Paulo apenas orientando o povo sobre sua posição. A beleza do vaso não está em seu acabamento, nas suas curvas, isso eu falei anteontem no nosso ensaio, né? É claro que pode até atrair os olhos, mas a beleza está colocada no interior do vaso. Aquele vaso seu, irmã, aquele que você lembrou dele, que está lá no cantinho da sua casa lá. E tem outra coisa, do que nós estamos cheios? Somos todos vasos agora. Do que nós estamos cheios? Do que está cheio o seu coração? Do que está cheio o meu coração? Eu quero dizer para você uma coisa que é muito interessante e profunda. Não existem vasos tão cheios que o Senhor não possa esvaziar, e não existem vasos tão vazios que o Senhor não possa encher. Ah, Carlinhos, eu estou vazio, eu não estou sentindo mais a presença de Deus, eu não choro mais, eu não me derramo mais na presença do Senhor. Então se prepare que o Senhor vai te visitar, e Ele vai te encher. Se você estiver vazio, Ele vai te encher. Ah, Carlinhos, eu estou com tanta coisa na minha cabeça, é tanto pensamento, tanta forma e jeito, porque agora você pode escolher o jeito e a forma que você quer adorar a Deus. Se você quiser adorar a Deus de cabeça para baixo, tem igreja para isso. Se você, eu estava comentando com a Juliana no caminho, se você quiser ir numa igreja em que o louvor dure 5 horas com uma canção só, tem gente para isso. Se você quiser uma palavra, aquela palavra de cura, de libertação, com gente virando de perna para o ar, do reteté, lá, tem também. Se você quiser uma igreja tranquila, moderada, que gosta de ouvir a palavra, de pensar, analisar, refletir, tem também. Mas o que importa mesmo, irmãos, é que tudo isso é para nos levar até a presença do nosso Deus. O problema é que nós estamos muito distantes do nosso Deus. Por isso que nós temos que estar preparados para quando nós nos encontrarmos como igreja. Eu, todas as vezes que eu encontro minha galera aqui, ou todas as vezes que eu falo com eles, eu procuro, pelo menos eu tento ser a melhor pessoa do mundo. E não é difícil não, porque eu sou um cara legal mesmo. Mas
Às vezes a gente faz dos nossos ambientes ambientes muito chatos, porque a gente fica discutindo coisas que não são para a gente discutir, a gente fica perdendo tempo com coisas que não são para nós. Deus vai mexer com a vida de pessoas improváveis para chamar a sua atenção, porque Ele tem interesse na sua vida, na minha vida. Irmãos, eu quero deixar claro uma coisa: eu não estou aqui para falar mal, eu não vim falar mal ou falar dos pontos negativos da igreja de Corinto, apesar de ter falado, mas eu gostaria que você observasse o plano de Deus para a cidade de Corinto. Ou seja, as cartas de Paulo são bem direcionadas por questões de orientação, mas o objetivo maior é colocá-los diante da presença de Deus, sabendo Paulo que Deus tinha interesse naquele lugar. Porque se não tivesse interesse, Paulo ia falar: não, Senhor, então posso ficar tranquilo, posso sair? Eu estou com medo mesmo, não vai rolar, Senhor. Tá bom, Paulo, vai lá, vai para outra cidade. Não, Deus falou para ele: fique aí, continue pregando, continue anunciando, continue trabalhando, porque eu tenho gente que me interessa nessa cidade. Deus tem pessoas aqui que Ele se interessa por ela. Eu lembrei de um amigo meu. Uma vez nós fomos pregar em Itapeva, no interior de São Paulo. Eu acho que eu já contei essa história para o pessoal aqui. E ele gostava muito de sapato, e ele levou 3 pares de sapato. E a gente estava no hotel. Nós ficamos um final de semana lá, 3 dias lá. E no dia que nós fomos ministrar, um dia antes a gente estava no hotel, e a gente estava deitado assim, meio largado, sabe aquele sono, aquela preguiça e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim: Carlinhos, eu tenho 3 pares de sapato, mas eu não posso calçar os 3, eu só posso calçar um, eu vou ter que escolher. Ele foi até perto do sapato assim, olha assim: eu vou ter que escolher um desses 3 aqui. Eu deitado na cama, assim: o que esse cara está, o que ele está pensando, né? Será que ele não tomou o remédio dele? Aí ele olhou para o sapato e falou assim: amanhã eu vou ter que escolher um desses sapatos. Aí ele olhou para o céu e falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem um monte de sapato para calçar amanhã, mas olha, estamos nós 2 aqui, calça nós 2. Aí eu entendi. Irmãos, o Senhor quer te usar. Onde você estiver, o Senhor quer te usar. O Senhor, de uma forma muito especial, Ele quer chamar a sua atenção para usar você, porque é nisso que Ele é glorificado, quando Ele pode pegar um vaso cheio, um vaso lotado de coisas que Ele colocou dentro, e usar. Não para criar confusão, discórdia, porque quando nós entendemos nosso papel como vaso, a gente faz aquilo que Deus quer que nós façamos. Às vezes a gente tem que se calar. Tem situações, tem discussões, bolas divididas que a gente não entra, a gente, opa, que não dá. Mas irmão, quando Deus quer usar alguém, Ele move terras e céus, mares, move tudo, e Ele fala assim: eu vou te usar. E o mais gostoso, a gente sabe que Deus nos usou. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, portanto, prepare-se, pois o Senhor quer te usar. Fique pronto, fique atento, porque eu tenho certeza que a sua vida é uma vida pronta para o propósito de Deus. E não se preocupe com o tempo. Mas eu orei e as coisas não aconteceram. Irmãos, deixa o tempo, às vezes demora 2, 3, 4, 5 anos, 20, 30, 40 anos. Irmãos, tem coisas que eu estou vivendo hoje, que eu orei quando eu tinha 12 anos de idade. Parece que foi ontem mesmo, eu estou novinho ainda. Olhe para dentro de você e busque conhecer do que você está se enchendo. E uma frase do Anésio, que ele sempre usa nas pregações: o que afunda o barco não é a água que está em volta dele, é o que nós permitimos que ele entre dentro do barco. Às vezes a gente permite coisas dentro do nosso barco que afundam. Então, muito cuidado com o que está dentro do seu vaso. De repente, não é aquela bela flor,
não é aquela joia, não é aquele acabamento bonito, e você às vezes até um vaso bonitinho, mas o que tem em você não é tão interessante. O Senhor quer colocar coisas interessantes em você. Viva uma vida da melhor forma possível, mas jamais esqueça que a sua nobreza vem do Senhor. Porque às vezes a gente fica arrogante, né, quando tudo dá certo. A gente começa a orar, as pessoas são curadas. A gente começa a pregar e as pessoas param para nos ouvir e ficam assim: nossa. Às vezes você vai tocar um instrumento, faz uma coisa com uma excelência que Deus te deu. As pessoas começam a te admirar e você fala assim: ó, eu sou bom mesmo. Somos do Senhor. Se há algo de bom em nós, é por causa dele. Então todas as vezes que alguém olhar para você e falar assim: você é bom, 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 você pode até agradecer, mas o ensinamento do pastor Ademar, que eu não esqueço nunca mais, no final do dia vai para um cantinho lá, entrega tudo para o Senhor, porque é dele, é tudo sobre ele. Isaías capítulo 50, versículo 4, é um versículo que a primeira vez que eu ouvi, eu guardei ela no meu coração. Diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor nos deu uma língua erudita. A boca fala daquilo que o seu coração está cheio. E eu não consigo falar essa frase sem lembrar, por exemplo, de Pedro. Quando Pedro negou Jesus e disse a palavra que ele saiu blasfemando, mas é lógico, se fosse escrever o que ele falou, ia ficar pi, 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 pi. Ele começou a xingar, mas já não era mais uma linguagem dele. Porque quando recebemos o Senhor em nossas vidas, quando nós abrimos o nosso vaso, falando: Senhor, enche esse vaso aqui, que ele enche, algumas coisas, alguns formatos da nossa vida já não servem mais para a gente. Nossa boca tem que ser erudita, ela tem que falar coisas que tem a ver com o céu. Uma vez eu estava pensando sobre eternidade. A minha filha tinha acabado de nascer, eu não sabia se era menino ou menina ainda, e eu fui com o meu cunhado no berçário para ver, a Eva ainda estava no centro cirúrgico, e eu cheguei no berçário assim, tinha um monte de menino, um monte de crianças assim, desse tamanho, tudo. E eu fui passando, olhando, de repente eu vi uma criança que tinha esse queixo aqui, ó. Quem conhece a Nicole sabe que ela tem exatamente a minha cara. Quando eu olhei, eu parei ali e falei assim: é essa aqui. E não tinha nenhuma identificação ainda no coisa lá. Eu fiquei olhando para ela. E aí quando a enfermeira veio, eu falei assim: essa. Meu coração se encheu de alegria. Criei uma identidade com ela. Hoje ela está uma moça desse tamanho aqui. Só que na minha mente ela ainda é aquele bebezinho. E eu olhava para ela assim, meu cunhado do lado, falou assim: Carlinhos, isso é eternidade. As pessoas um dia vão olhar para essa menina e vão lembrar de você. As pessoas que olham para você e lembram do seu pai, as pessoas que olham para o seu pai e lembram do seu avô, as pessoas vão olhar para a sua filha e vão lembrar de você. As pessoas vão olhar para os filhos da sua filha e vão lembrar de você. É nisso que nós somos eternos. E agora, que lembrança as pessoas poderão ter de nós? Que lembrança as pessoas poderão ter de você? Se você passasse por uma cidade como Corinto, que precisava da mão do Senhor, que mensagem você deixaria lá para que as pessoas jamais esquecessem que você passou por lá? Por onde você anda? O que você tem escrito? O que você tem falado? Como você tem se posicionado? Todas as vezes que as pessoas chegam para mim e falam assim: Carlinhos, o que você acha sobre determinado assunto? Eu rapidinho vou nos evangelhos e procuro em Jesus saber o que Jesus responderia para isso. E é interessante que Jesus sempre respondia uma pergunta com outra pergunta.
E as pessoas às vezes acham que eu sou chato, porque às vezes eu respondo com outra pergunta. O que você acha disso? Recentemente me fizeram uma pergunta sobre uma moda que está tendo na igreja agora, que particularmente eu não curto. Carlinhos, o que você acha disso? Eu falei assim, e você, o que você acha disso? Primeiro. Aí ele falou tudo que ele achava, eu falei, então tá bom, você está feliz, toca o enterro e vamos embora. Meu irmão e minha irmã, que você viva tempos de renovação com a compreensão de que o que torna belo e atraente em você é tudo aquilo que você permite que o Senhor mude e melhore em sua vida. Que você seja esse lugar que Deus possa ser colocado para manifestar a sua glória. E que Deus nos abençoe. E que o Senhor nos visite. Que o Senhor possa olhar para nós e ver vasos que honrem Ele. E às vezes não é o vaso. Uma certa vez eu fui na Bienal do Livro. E cheguei lá e tinha algumas decorações. Eu achei estranho que em determinado lugar tinha uns vasos que eram assim, ó. Pensando em vaso, né? Tudo deformado. Aí eu olhei e estava eu e a Eva. Ela falou assim, eu não queria um vaso desse na minha casa. Aí eu falei para ela, mas Eva, olha o que está dentro do vaso. Dentro do vaso tinha um livro, mas com uma capa maravilhosa assim. Aí é que às vezes a gente presta atenção só no vaso, não presta atenção no que tem dentro do vaso. Às vezes as pessoas olham para mim e para você e elas criam uma expectativa daquilo que elas estão vendo, elas não nos permitem abrir o coração. Acho que os nossos vasos têm que estar com a boca assim, para as pessoas entrarem dentro da gente e olhar. Que o Senhor manifeste na sua vida, meu irmão, minha irmã, o desejo dele para com você. E que você seja um vaso de honra, de poder, transformado. Que mesmo com toda a sua história do passado, mesmo com tudo aquilo que te mexeu com você lá no passado, a maneira que você vivia não te interessa mais, como você foi afligido no passado não interessa mais, porque agora você é um vaso do Senhor. E que você seja um vaso para a honra do Senhor. Agora, deixa eu deixar claro, não vai começar a chamar os irmãos de vaso aqui, né? Ô vaso, não. Olhe para ele e fala assim, o que tem dentro de você? Eu quero compartilhar o que tem dentro de mim com você. Você vai descobrir que existem muitos vasos de honra nesse lugar. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe vocês.